Queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor Ítalo Santos, sou professor do curso Escatologia 2.0. Recapitulando sobre a última aula, nós aprendemos de forma prática sobre os atributos divinos de Deus. Atributos divinos de Cristo em sua divindade. E no final falamos que Jesus ele foi adorado pelos anjos, pois isso é uma característica que apenas Deus possui. E hoje nós entenderemos o nome de Jesus, a razão pelo seu nome, o significado do seu nome. Aprenderemos hoje algo extraordinário para a honra e glória do Senhor. Eu quero convidar você a me acompanhar no teu material de estudo, onde nós iremos dar início a essa aula falando acerca do nome de Jesus. O nome de Jesus, a princípio, tem sua origem no hebraico e foi conforme o aumento de idiomas sendo transliterado para o grego, latim e hoje o português, falando em nossa língua. Porém, o nome Jesus, que hoje no português falamos, em inglês existe uma outra forma de falar esse mesmo nome, porém em forma americana, né? Nós entendemos que a transliteração, o que é a transliteração? Transliteração é traduzir-se um nome para outra língua, a qual ela perde muitas das vezes o sentido originário desta língua. E é interessante ressaltar que, assim como aqui no Brasil, o nome de Jesus é Jesus, no inglês é Jesus, no latim podemos colocar, ou na língua espanhola, podemos chamar ele de Jesus. Enfim, assim como o João no Brasil é João, no inglês é John, assim como Maria no português brasileiro é Maria, no inglês é Mary. Perceba que há uns sons diferentes que simbolizam o mesmo nome. E aqui aprenderemos o nome de origem hebraica para que hoje chamamos de Jesus, vem do hebraico Yeshua. Yeshua, repita comigo, Yeshua. Existe também pessoas que chamam no hebraico, em vez de falar Yeshua, é Yeshua, Yeshua, ou Yashua, Yoshua, depende da tradução hebraica, do lugar onde você está. Dentro da Palestina você chama Yeshua, Yeshua, Yehoshua, depende. E nós também aprendemos que a Bíblia ela foi dividida em duas partes, sendo ela Antigo Testamento, sua 95% de sua totalidade feita no hebraico e alguns por cento no aramaico, e o grego 100% trazendo o Novo Testamento. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, ele não traz o nome de Jesus como Yeshua. Ele traz o nome de Jesus no grego como Lessous. Lessous, que significa Leová ou Jeová, é a salvação. É interessante que no grego você já percebe que não tem o J, porém no latim existe o J. E aí o nome fica, em vez de Lessous, fica Jesus. Jeová é a salvação. No grego, Jeová é a salvação. Então, seu nome significa Yahvé é a salvação, ou Yahvé é seu auxílio. Você pode ler comigo no livro de Mateus, capítulo número 1 e verso número 21. Olha o que o anjo diz para Maria. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus.
porque ele salvará o povo dos seus pecados. Perceba que aqui é um atributo também de Deus, pois o nome Lessus, Jesus, ou Yeshua, é Jeová, é a salvação. E o anjo aqui diz para Maria que ele salvará. Perceba que se Jeová é a salvação e ele salvará, quem é ele? O próprio Jeová. O próprio Deus. Os atributos de Deus estão sobre ele, pelo seu nome também. Que maravilha! Eu quero que você, no seu material de estudo, aprenda comigo a respeito ainda do seu nome, pois o nome de Jesus, ele aparece 600 vezes escrito no Novo Testamento, dentro apenas dos 4 evangelhos. O nome Jesus, ele traz consigo a salvação e a autoridade em que o Pai deixou para nós, seus filhos. Eu quero que você entenda acerca também de algo espetacular. O nome Jesus, ou Josué, ele vem da mesma origem hebraica. O nome Yeshua é Jeová é a salvação. O nome Josué também é Yeshua no hebraico. Então perceba que o nome de Jesus e a sua singularidade, ela é muito grande com os atributos divinos do Pai. Eu quero convidar você também para aprender junto comigo a respeito do verdadeiro ofício, qual é o verdadeiro trabalho de Cristo, qual a sua missão verdadeira. E essa aula é importantíssima, porque muitos não entendem qual é a veracidade do trabalho de Jesus, qual realmente é a sua função, vindo na terra para nos salvar. A função, em primeiro lugar, não é da casa, em primeiro lugar, não é da carro, em primeiro lugar, não é fazer casamento acontecer. Em primeiro lugar, é trazer a salvação de Deus para os perdidos e para aqueles que se afastaram da fé. Acompanhe comigo no seu material. Falaremos então do verdadeiro ofício de Cristo. Jesus, como o Messias prometido, você precisa entender que a palavra Messias, ela vem do termo ungido. O Messias, Hamashia, ungido de Deus. Perceba que Jesus, como sendo o Messias, o ungido, realmente ele foi ungido. Primeira unção de Jesus, ele veio como profeta. Após receber o batismo nas águas, a Bíblia diz que Jesus ele sai das águas e o Espírito Santo repousa sobre ele em forma corpórica, em uma figura de uma pomba. Não que realmente foi uma pomba própria dita, mas foi assim como no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos 2. Os discípulos viram sobre ele línguas parecidas como que de fogo. Perceba que sobre Cristo também desce a singularidade, um parecimento, uma igualdade de uma forma corpórica de uma pomba. Só que é detalhável que quem visualiza isso, olha com os olhos espirituais. João Batista, vendo aquilo, fala: ali foi o Espírito Santo. Eu vi descer sobre ele o Espírito Santo. Algo que o ímpio não viu, algo que os outros que estavam sendo batizados não viu. E João, além de ver, ele ouve uma voz vindo do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem tenho prazer. Perceba que os outros não escutam, apenas João. E agora entenderemos que ele também foi profeta, pois quando o Espírito Santo desce sobre ele, a Bíblia diz que, como profeta, Jesus pregou a salvação. Em Lucas capítulo número 4, verso 18, verso 19,
Jesus ele fala, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele anuncia em Mateus 4,17, ele anuncia e prediz o futuro também, ele profetiza sobre o futuro em Mateus 24. E a profecia que Jesus ele prediz o torna também profeta. Perceba que, como homem, o profeta é todo aquele que lança uma profecia da parte de Deus. Então perceba que uma das qualidades e ofício de Cristo em vida foi ser profeta, porque ele profetizou e coisas aconteceram e ainda irão acontecer. Ele profetizou sobre a destruição de Jerusalém, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, depois do seu nascimento, quando o general Tito vem e destrói os muros de Israel, destrói o templo e hoje só sobram os muros das lamentações. E o interessante também é que Jesus prediz sobre o arrebatamento, além do arrebatamento, ele prediz sobre a grande aflição, que é a grande tribulação. Estudaremos também, dentro da escatologia 2.0, a fundo o que é a grande tribulação. E o interessante é que esses são os ofícios dele, a priori. Além de profeta, Jesus também é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele está diante de Deus Pai, intercedendo por toda a humanidade. Eu quero que você leia comigo em Hebreus, capítulo número 4, verso 14. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Está escrito: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajustados, ou melhor, ajudados em tempo oportuno. Perceba que aqui está detalhando Cristo como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, em sua totalidade, na época, baseado na lei mosaica, o sumo sacerdote é aquele que entrava de ano em ano dentro do tabernáculo para sacrificar e com o sangue do sacrifício expiar sobre o povo. Então ele é o intercessor entre Deus e o povo. Jesus agora é o sumo sacerdote, pois a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que Estevão, no seu martírio, ele olha para os céus e vê os céus abertos e Jesus sentado à destra do Pai. Perceba também, em Romanos capítulo número 8, Jesus agora, ele também é o sumo sacerdote que intercede, que faz a ponte entre nós e Deus. No livro de João, capítulo número 14 e verso número 6, ele vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Perceba que Jesus, ele sim é o sumo sacerdote. E eu me arrepio em falar isso para você, que ele faz a ponte, ele intercede, e o sumo sacerdote, assim como ele deve expiar um sacrifício, esse é o único sumo sacerdote, ou glórias a Deus, que fez esse sacrifício por nós, para alcançar a posição nos céus, aonde a Bíblia diz que ele alcançou uma posição como homem, como carne, tendo corpo glorificado e acima dos anjos na sua naturalidade. Perceba que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aproveite, porque o véu foi rasgado. Ele intercede por nós nesse momento. O Espírito Santo intercede por nós aqui na terra e Cristo intercede por nós no céu, sendo Ele o nosso sumo sacerdote. Que glória! Aleluia! Queridos, eu quero que você entenda que, além de Cristo ser profeta em sua totalidade, Ele também é sumo sacerdote,
por posição. E além disso, ele tem mais um ofício. O terceiro ofício de Cristo nada mais é do que ser rei. Ele também é rei, ou glória. Perceba que ele é rei, perceba que ele também existe um trono da glória, aleluia, qual ele está sentado. E além disso, por ser rei, ele não é o rei com o reino desse mundo. Perceba que além de ser rei, o seu reino não é deste mundo, mas é o reino do seu senhorio na vida. Ele reina em nossos corações nesse momento, de todos aqueles que ouvem as suas palavras e obedecem. Ele reina. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 18, e verso número 36, e acompanhe comigo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Esse episódio, esse momento, é o momento que Jesus está diante de Pilatos e Pilatos não vê acusação nenhuma. Por quê? Porque Jesus foi condenado como rei dos judeus, a qual era uma ofensa para o imperador da época, para César. E César e o reino romano não aceitavam outro rei a não ser o rei romano. E Jesus, quando diz, vocês estão olhando com a imagem errada para mim, porque vocês acham que eu sou o rei daqui. Por isso que Jesus foi crucificado. Foi necessário ser crucificado para dar salvação. Mas essa é a intenção de levar Jesus para a cruz e colocar a placa escrito em grego também: este é o Filho de Deus, ou melhor, este é o Rei dos Judeus. Perceba que Jesus fala: o meu reino não é daqui. Por que vocês estão querendo me matar? E Pilatos lava suas mãos porque entende que o reino que Jesus pregava não é esse reino. Concluímos então aqui essa etapa acerca da cristologia, o que é a cristologia, os atributos de divindade da parte de Deus em Cristo, os atributos pelo seu ofício que provam que ele é Deus, e também aprendemos sobre o seu nome e também a respeito do seu verdadeiro trabalho. Então Jesus, ele veio como profeta, ele está hoje como sumo sacerdote e ele também virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Fique com essa palavra, pois Cristo, ele é o teu sumo sacerdote. Você tem um advogado diante do Pai para poder interceder pelos teus pecados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.